Dumbledore é um dos bruxos mais importantes da história e com certeza um dos mais inteligentes. Mas e se ele usasse toda essa inteligência pro mal? Hoje vamos discutir uma teoria muito perturbadora sobre Harry Potter que destaca algumas ações e comportamentos questionáveis de Albus Dumbledore, sugerindo que talvez Dumbledore, o sábio e adorável bruxo, na verdade fosse um manipulador mestre responsável pela destruição da alma de Lord Voldemort. Essa teoria alega que Dumbledore, assim como fez com Harry, criou Voldemort como um porco pro abate. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e o primeiro encontro entre Tom Riddle e Dumbledore ocorreu em 1938, quando Dumbledore visita o orfanato Wu para oferecer a Tom um lugar que entendesse e cuidasse dele. Durante a reunião, Dumbledore informa a Tom sobre a existência do mundo bruxo e sua herança mágica. Tom Riddle, que já havia sentido seus próprios poderes, fica intrigado com a perspectiva de frequentar Hogwarts. Na época, Tom era um órfão de 11 anos que exibia sinais de habilidades mágicas formidáveis, mas também era conhecido por seu comportamento manipulador e cruel em relação a outras crianças do orfanato. Por fora, Tom parecia bastante inofensivo, mas por dentro havia uma força sombria que não hesitaria em causar dor e sofrimento aos outros. O encontro entre Dumbledore e Tom Riddle é significativo porque marca o início da sua relação complexa ao longo da série. No entanto, Dumbledore prossegue e oferece a Tom um lugar em Hogwarts, esperando que a escola e o novo ambiente ajudem a direcionar a vida de Tom Riddle em uma direção mais positiva. Pelo menos é ao que somos levados a acreditar. Quando Tom finalmente chegou em Hogwarts, ele foi selecionado para a Casa Sonserina, que era apropriado porque ele era um descendente direto de Salazar Slytherin, o fundador da casa. E foi lá que Dumbledore começou com as manipulações de acordo com essa teoria. Conforme Tom crescia, ele rapidamente se destacava por seu charme e inteligência, destacando-se academicamente e se tornando um monitor em 1942. Tom não tinha amigos verdadeiros, mas certamente tinha uma relação amigável com Dumbledore. Dumbledore descreve da seguinte maneira: à medida que avançava na escola, ele reunia em torno de si um grupo de amigos dedicados. Eu os chamava assim por falta de um termo melhor, embora, como já indiquei, Riddle sem dúvida não sentisse afeto por nenhum deles. Esse grupo tinha um tipo de glamour sombrio dentro do castelo. Eles eram uma coleção heterogênea, uma mistura dos fracos em busca de proteção, dos ambiciosos em busca de algum brilho e dos brutamontes gravitando em direção a um líder que pudesse mostrar-lhes formas mais refinadas de crueldade. Em outras palavras, seriam aprendizes e de fato alguns deles se tornaram os primeiros comensais após deixarem Hogwarts. Ao longo de muitos anos em que Tom Riddle frequentou Hogwarts, poucos foram capazes de detectar a natureza maligna dele. A maioria foi distraída pelo charme e inteligência que ele exalava, completamente inconsciente do que havia por baixo. Mas tinha uma exceção a isso: Dumbledore, que manteve um olhar atento em Riddle desde o início. Tom não podia ter demonstrado impulsos malignos como fez no orfanato, mas Dumbledore era mais perspicaz que isso, incapaz de tirar os olhos do menino em quem detectava tanta escuridão. Em 1942, apenas 4 anos após Dumbledore convidar o jovem Tom Riddle para Hogwarts, Riddle assassinou Myrtle Warren no banheiro das meninas e criou seu primeiro Horcrux. Tom, um estudante com uma obsessão para alcançar qualquer tipo de poder, passava muitas noites na seção restrita da biblioteca de Hogwarts, aprendendo sobre formas de magia das trevas que eram totalmente inadequadas para um estudante médio de Hogwarts. Foi lá que ele começou a aprender sobre Horcrux, uma forma da magia das trevas que transfere o pedaço da alma de bruxo para um objeto a fim de alcançar a imortalidade. Mas a seção restrita não tinha todas as respostas, o que levou o jovem Riddle ao encontro de Horácio Slughorn. E com um pouco de manipulação, Riddle acabou obtendo as respostas de que precisava de Slughorn, completando sua receita para as Horcrux. A partir desse ponto em diante, Voldemort, desde o dia em que criou sua primeira Horcrux, nunca mais parou. Mas vamos entrar agora nas motivações de Dumbledore em relação ao jovem Tom Riddle. Dumbledore sabia que Voldemort seria um problema algum dia. Dumbledore convidou Tom Riddle para Hogwarts não para dar a ele uma educação transformadora ou colocá-lo no caminho certo, mas sim para manter um olhar atento sobre ele, garantindo que esse jovem mau
não estivesse por aí no mundo fazendo o que bem entendesse. E ao observar as ações de Riddle ao longo dos anos, suas noites na sessão restrita e a manipulação dos alunos, Dumbledore apenas se tornou mais e mais certo de sua avaliação inicial à medida que o tempo passava. E é aqui que a maluquice começa. E se Dumbledore, na verdade, tivesse colocado livros sobre Horcrux na sessão restrita e o tornou óbvio o suficiente para que Tom Riddle encontrasse ele? Tom Riddle não escondia o desejo de se tornar imortal e discutia com seu grupo em várias ocasiões, e Dumbledore decidiu que usaria essas informações ao seu favor. Ao plantar o livro sobre Horcrux na biblioteca, ele intencionalmente colocou Voldemort em seu próprio caminho de destruição, sabendo que a fragmentação da alma e uma falsa sensação de segurança em sua imortalidade através das Horcrux só prejudicariam Tom Riddle ao longo prazo. No momento em que o jovem Riddle completou o quebra-cabeça que era a criação de Horcrux, ele iniciou sua jornada sombria para dividir sua alma e concluir sua imortalidade. Cada vez que Voldemort criava uma nova Horcrux, ele ganhava uma nova confiança no fato de que estava alcançando de fato a imortalidade. Desde jovem, Tom não queria nada além de estar ligado à vida enquanto tinha o poder de encerrar a vida dos outros. Mas o que ele nunca soube foi que Dumbledore, ao colocar Voldemort no caminho dos Horcrux, daria a ele uma falsa sensação de segurança, tornando ele mais fácil de ser derrotado no longo prazo. Voldemort colocava um valor enorme em suas Horcrux, mas isso vinha das custas de sua alma. Cada vez que ele criava uma, ele se tornava menos humano e dependia mais e mais desses objetos para sua própria sobrevivência. Dumbledore sabia disso o tempo todo, mas não iria simplesmente matar uma criança em um orfanato. Em vez disso, ele permitiu que a vida de Voldemort se desenrolasse como uma marionete ao longo de sua vida. Dumbledore permitiu que Voldemort criasse sua própria carta na manga para o dia que ele ultrapassasse os limites. Dessa forma, Dumbledore foi capaz de manipular o bruxo das trevas mais temido que já existiu. Dita teoria, agora eu vou dar a minha opinião em relação a essa teoria. Existe esse ponto que eu achei bem interessante que a teoria pega, que Dumbledore sabia de Horcrux, sabia de tudo isso muito antes, né? Desde lá do começo, quando Voldemort ainda era jovem, quando ele ainda era Tom Riddle. E isso até faz um nequinho de sentido, já que se você for pegar para analisar as falas de Dumbledore, como ele agia, se dá a entender que Dumbledore já tinha essa ciência que Voldemort surgiria a qualquer momento. Ele tinha noção que Voldemort estava vivo ainda. E se a gente for pensar, também faz sentido Dumbledore saber das Horcrux, já que ele é um dos maiores bruxos que já existiu nos últimos anos, sendo comparado com o Merlin. Então é muito difícil você não acreditar que Dumbledore não sabia disso. Então se a gente for fazer essa linha lógica, faz sentido. E aqui essa teoria eu acho que vai fazer mais sentido dependendo de como você enxerga o Dumbledore. Por exemplo, eu não enxergo o Dumbledore dessa maneira, então pra mim essa teoria não faz muito sentido e eu vou explicar o porquê. Eu acredito que Dumbledore começou a entender e a desconfiar o que era Horcrux foi lá na Câmara Secreta, depois que ele viu o diário de Tom Riddle. Ali ele começou a entender o que era Horcrux, na verdade começou a desconfiar. Antes disso, pra mim, ele não sabia de nada. E eu também acredito que Dumbledore foi atrás do Tom Riddle no orfanato porque, obviamente, viu que ele era um cara extremamente talentoso, que, tipo, dava pra perceber que ele tinha muitas habilidades mágicas. Mas eu acho que ele foi realmente pra cuidar dele, pra pegar ele ali e levar para um melhor caminho realmente. Mas acredito sim que Dumbledore iria manipular Tom Riddle ali, como ele faz com todo mundo, mas de um jeito que soa muito melhor. Eu acho que ele estava pensando em tornar Tom Riddle um cara ali de confiança ali do lado dele, ali, um cara que completaria as demandas dele para fazer aí quando ele não pudesse fazer, como por exemplo, ele fez ali com o Newt Scamander. Newt Scamander aí fez algumas missões aí pro Dumbledore, né? Eu acredito que Dumbledore chegou a pensar nessa possibilidade.
Na minha visão, Dumbledore realmente manipulou Harry para um porco de abate de verdade. Ele não sabia como é que funcionava as Horcruxes, ele não tinha a menor ideia que Harry poderia voltar à vida, ele não sabia. Mas com o Tom Riddle, eu acredito sim que ele talvez manipularia ele em algum momento, mas seria de uma coisa um pouco mais benéfica, assim, para todo mundo bruxo e pra todos ali. Na minha visão, Dumbledore é um cara do bem, mas que, tipo, ele tem aquela visão do bem maior, né? Então, assim... Então eu não concordo muito com essa teoria que faz dele um monstro asqueroso. Mas uma coisa é fato, Dumbledore realmente mexeu seus pauzinhos e manipulou algumas pessoas realmente. Seja ele o jovem Harry Potter ou até o experiente professor Snape, ele tinha um poder de agir nos bastidores impressionante. Agora, até onde ele conseguiria chegar com esse poder de manipulação, isso é uma dúvida que a gente nunca vai ter resposta. Tá aí, galera, o vídeo dessa teoria que eu achei muito perturbadora e muito interessante e eu quis muito trazer aqui pra vocês pra gente discutir e a gente ver se a gente concorda ou não concorda com essa teoria. Já aproveita e me deixa nos comentários aí se você concorda e o porquê que você não concorda. Eu já dei os meus motivos aí e eu quero ver o de vocês, eu quero ler todos. Não esqueçam de deixar o porquê. Nem que for um porquê não, entendeu? Bom, e se você tá comigo aí até agora nessa teoria maluca aí, não esquece de deixar teu like e a tua inscrição. Se você ainda não faz parte da família aqui, já deixa a tua inscrição aí, teu like muito importante pra gente. E se puder contribuir um pouco mais com a gente, também é legal. Não se esqueçam também, galera, se puderem contribuir com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, também façam isso, tá? Eles estão precisando bastante. Mas lembre-se de pesquisar em canais oficiais o Pix para sua doação, tá? Não vá doando para qualquer lugar, não. Pesquise, atenção nisso. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!